Olá, meninas, a paz do Senhor Jesus, meninas, que bom, que mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntas, a paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Pati e Adriana, que bom que você está aqui, Adriana, Jô, Ana Paula, que bom que vocês estão chegando, meninas. Meninas, vamos iniciar hoje um novo estudo? Vamos, deixa eu Deixa eu, deixa eu colocar para gravar aqui. Aí, tá gravando, meninas. Então, o que que nós falamos sobre o tema que nós vamos iniciar? Era sobre o Espírito Santo, vocês se lembram? Eu tinha anotado um tema, agora eu não acho. Um tema. Mas eu queria que vocês têm papel e caneta, caderninho? Muito bem. Vocês são joias. Bíblia, Gálatas. Não sei, acho que eu anotei o tema, eu tinha anotado um tema, um nome que me tinha me vindo à mente aquele dia. Mas é sobre o Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 16, a partir do versículo 16. Por que que eu quero que vocês tenham um caderninho nas mãos? Porque eu vou deixar umas perguntas. Vou deixar umas perguntinhas para nós pensarmos sobre. Não achei. Gálatas. O que que nós vamos conversar hoje? Oi, Márcia. O que que nós vamos falar hoje? Qual a diferença? Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Lembra que eu falei sobre que nós íamos falar sobre o fruto do Espírito? Qual a diferença de ter o fruto do Espírito e da minha e personalidade? Qual que é a diferença entre fruto do Espírito e personalidade? Ah, essa é minha personalidade. Eu sou mansa, eu sou paciente. Minha personalidade é essa. Eu sou tranquila, eu sou pacífica, né? Essa é a minha personalidade. Quando que é fruto do espírito e quando que é personalidade? Outra perguntinha. Que eu tinha anotado aqui, cadê que eu não acho agora? Olha, os hábitos que eu tenho, eles, eles denunciam o fruto do espírito em mim? Os hábitos, meus hábitos de vida. Esses hábitos, eles denunciam que eu tenho o fruto do Espírito? O fruto do Espírito revela, tem revelado, ele revela Deus na minha vida? É, tem nós vamos ver durante essa semana de estudo, são nove características do fruto. Nós vamos ler ela agora. Então, nós vamos fazer 10 dias? Vamos fazer 10 dias? Né? Hoje a gente faz essas perguntinhas, e aí cada dia nós vamos estudar uma característica do fruto. Vamos ler? Anotou aí Gálatas capítulo 5, versículo 16? Nessa versão que eu tenho em mãos, eu acho ela muito, muito top, porque ela fala assim, olha, por isso digo, deixem,
Olha, tanto que é incrível essa versão. Quer dizer que é uma permissão que nós precisamos dar. É um compromisso que nós precisamos fazer. É uma liberdade que nós precisamos dar. Então, olha como é que está escrito. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Já viu alguém que fala assim, ó, eu sou sincera mesmo. Ah, fala a verdade mesmo. Ah, porque o que eu tenho que falar, eu falo na cara. Isso é personalidade, isso é fruto, isso denuncia fruto do Espírito em nós. Como que é? Nós vamos estudar sobre isso. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O oposto. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam. Vocês estão lendo? Tá parecido aí na versão de vocês? Tá mais ou menos? Tá parecido? A minha é igual. Ótimo, excelente. Então, ajuda muito, né, quando a versão é. Oi, Thaís, que bom que você chegou. Olá, Então, bom dia. abre Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Nós estamos no versículo 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não está escrito, mas eu quero falar para vocês que é o quê? É porque estamos debaixo da graça, de um favor que nós não merecemos. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados. Então, escreve aí no seu papelzinho: fruto barra resultado. Fruto, liga uma setinha assim, ó. Resultado. Quando o apóstolo Paulo está falando do fruto do Espírito, o fruto, lembrando que nós não vamos nunca mais falar os frutos do Espírito, não. O fruto do Espírito. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre o fruto do Espírito, está falando sobre os resultados, o resultado de Deus em nós. Então, esse fruto, ele está ligado a resultado. Ó, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Lembra que o versículo que nós começamos fala assim, olha, por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Talvez o que mais deva fazer sentido para nós, vou até sublinhar aqui, marcar essa minha Bíblia que ela é nova, esse aqui não está marcado ainda, eu vou marcar. Talvez a chave, né, como muitos gostam muitos pregadores usam, né? Irmão, pega essa chave, porque com essa chave você vai abrir uma porta de um esclarecimento, de um entendimento. Talvez a chave aqui, nesse nosso estudo sobre o fruto do Espírito, é esse. Essa parte A do versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a vida de vocês. Por quê? Porque se o Espírito Santo se nós não dermos liberdade para o Espírito Santo nos guiar, com toda certeza, nós vamos cair nisso aqui. Nós não teremos as nossas paixões, os nossos desejos carnais crucificados com Jesus. E daí nós, como diz um pregador que eu ouvi há muitos anos atrás, há muitos anos, ele falava assim, ó, mas isso me marcou tanto, que ele falava assim, olha, se você aceitou Jesus, está na igreja, mas não vive de acordo com os princípios de Deus, você está perdendo um tempo da sua vida terrível, porque você não está andando nos caminhos que levam para o céu, ainda está perdendo os prazeres da vida. Você está disposto a renunciar aos prazeres do mundo, aos manjares, às tentações, aos pecados prazerosos e maravilhosos que o mundo proporciona? Quer renunciar a isso? Então vamos andar direito nos caminhos do Senhor. Construir uma jornada com o Senhor. Mas como eu sempre digo, não é possível sozinhas. Sozinha, com a força do nosso braço, nós vamos cair. Se não for num relacionamento, numa intimidade com o Senhor, não será possível. Por isso que esse texto começa. Deixe, permita que o Espírito guie a sua vida. Então, vamos ver. A primeira pergunta que eu tinha colocado para nós conversarmos sobre é: quando que a minha personalidade, quando... Bruna, Oi. qual a leitura você está fazendo? Eu cheguei atrasada, me perdoe. Gálatas capítulo 5, eu li do verso 16 ao 24. Obrigada. Gálatas capítulo 5, do 16 ao 24. A versão da Bíblia que eu estou lendo é a nova versão transformadora. Aí, quando que eu entendo? Por quê? Eu vou usar o meu exemplo. As coisas que vocês me falam quando a gente se encontra. Nossa, Bruna, mas quando você fala, você é tão mansa. Nossa, você transmite tanta paz no seu falar. Se essa mansidão, se essa paz não estiver atrelada, se ela não estiver refletindo também domínio próprio, amabilidade, todos os outros, a alegria, a paz, é só minha personalidade. Não é resultado do fruto do Espírito. Para eu refletir, para eu denunciar, eu gosto dessa palavra, para eu denunciar o meu relacionamento com o Senhor,
as 9 características do fruto, elas precisam estar numa similaridade perfeita. Aí eu não tenho mais domínio próprio e menos alegria. Aí eu tenho mais eu sou mais pacífica, eu tenho mais paz, menos alegria e muito amor. Sabe, esse desnível. Quando a nossa vida, e a gente sabe, no decorrer dos dias, nós vamos percebendo, olha, isso aqui, olha, eu tenho paciência para isso, mas eu sou intolerante nisso. Quando é fruto, quando nós estamos crescendo, caminhando com o Senhor, as 9 características do fruto, elas andam numa similaridade, num nivelamento harmonioso. Então, mas a Bíblia está falando aqui, Bruna, que amor eu amo sim, eu sou muito alegre, eu sou pacífica, mas não tenho muita paciência, não. Nossa, minha paciência, eu não tenho paciência. Eu sou amável, bondade, fidelidade, mansidão. Não, domínio próprio não tem, não. Não, domínio próprio não tem. Então, você está conseguindo desenvolver a sua personalidade. Mas não é fruto. O fruto, ele tem essa... Vocês entenderam como que eu quero falar? Fugiu na minha mente, não era essa harmonia, essa similaridade. É um reflexo do seu relacionamento com o Senhor. Quando nós damos liberdade para o Espírito Santo nos guiar, ser paciente, ter domínio próprio, já não é fardo, já não é peso. Porque é Ele quem age em nós, não é da nossa força. Se eu desfruto para mim mesma dessas características, dessa personalidade, então não é fruto do Espírito. Se eu me orgulho de ser, nossa, eu morro de orgulho de mim mesma, porque eu sou pacífica, eu sou bondosa, eu sou amável, eu sou fiel, eu tenho um domínio próprio, ainda não estou refletindo o fruto do Espírito. Porque não é para mim. A característica do fruto do Espírito não é para mim, não é para meu desempenho. As 9 características do fruto do Espírito não é para o meu bel prazer, é para servir o outro. É para viver o que Jesus disse nos 2 grandes e maiores e mais importantes dos mandamentos. Amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua mente, de todo o seu coração, com todo o teu entendimento. E o segundo, tão importante quanto o primeiro. E o segundo, tão importante quanto a este. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, as características não são para me alegrar, para me satisfazer. É para servir o outro. Por isso que o fruto é denunciado, ele é visto, ele é perceptível em nós com esse nivelamento, com essa harmonia das características do fruto. Quando há essa disparidade, igual eu falei, nossa, eu sou muito mansa, nossa, eu tenho domínio próprio, não saio chutando o pau da barraca. Mas se está desnivelado, ainda não é fruto. Por que ainda não é fruto? Porque ainda não demos liberdade para o Espírito Santo nos guiar. Ainda estamos com as rédeas nossas, defendendo aquelas áreas da nossa vida que nos traumatizaram no passado. Aí eu não posso ser bonzinha, boazinha demais o tempo todo. Eu não posso ser bondosa, porque já me traíram no passado, vão me trair de novo. Já me entristeci no passado com isso ou com aquilo, vai me entristecer de novo. Não, entendeu? Que a gente sempre tem umas justificativas, porque não sou assim, porque não sou assado. Então, hoje,
a gente viu essa diferença, 8h23. Não quero passar muito tempo, nem tomar muito tempo de vocês. Uma outra pergunta que nós tínhamos colocado era... Ai, abre... Abre... Vocês anotaram no início, quando eu falei sobre o que nós íamos falar? Alguém fala para mim? Não? Vocês anotaram? Eu anotei. Fala-nos. Você quer as perguntas? Quais foram as perguntas que nós... Até para as que chegaram agora. Seja bem-vinda, Isabel. Fala. Quando que o fruto do Espírito aparece e quando é a nossa personalidade? Se a gente está refletindo o fruto do Espírito. Se isso é visível. A gente entendeu? Vocês já tinham visto falar sobre isso? Gente, porque eu acredito que eu não estou aprendendo sozinha. Assim, eu não quero aprender sozinha. Quando essa frase inicial do versículo 16, caiu igual uma bomba dentro de mim, assim. Deixem que o Espírito guie a sua vida. Não sou eu que gero esse resultado. Se eu estou gerando resultado, é personalidade, é desenvolvida. Mas se há esse nivelamento, se essa fruta, né, bergamota, né, Elizabeth? Se essa bergamota, se essa mexerica, ela está inteira, não faltam gomos, se ela está toda construída, é resultado, denuncia, é uma evidência da nossa vida, da nossa liberdade, que nós estamos dando para o Senhor agir em nós, sem ressalvas, sem justificativas, sem pormenores, sem esse cuidado de me proteger. Não, eu vou me proteger, porque... Não, é o Espírito atuando em nós. Qual que era, João, a outra pergunta que nós tínhamos colocado? Meus hábitos têm revelado o fruto do Espírito em mim? Precisa haver uma mudança de hábito, de comportamento. Precisa ser continuado, contínuo, independente de quem está sendo favorecido com essa característica do fruto em mim. Se há ressalvas, se dependendo de quem for, eu não consigo ser tão amável, essa amabilidade não atua muito em mim, não. Então, não foi uma mudança. Precisa haver mudança de comportamento, hábito, estilo de vida. Lembra que nós falamos sobre a gratidão? Que a gratidão, ela precisa ser um estilo de vida. E não só momentaneamente. E não só por isso que o Senhor fez grandioso na minha vida. E todo o resto, eu não sou tão grata assim. Quando a gratidão, ela torna-se um estilo de vida, as dores da vida já não nos fazem prostrar, desanimar, retroceder. O fruto do Espírito precisa estar enraizado em nós. Como? Porque nós estamos conectadas nele. Se não tivermos essa conexão com o Pai, construída com esse relacionamento cotidiano com o Senhor, teremos uma boa personalidade, mas não o fruto do Espírito. Então, é sobre isso, meninas. E no decorrer desses 10 dias, né, hoje sendo o primeiro desses 10 dias,
Cada dia nós vamos ver uma característica. Amanhã nós vamos ver sobre o amor. E assim vamos estar na lista que o apóstolo Paulo deixou para a gente. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de termos a Tua palavra, Senhor, revelada a nós. Amém. Senhor, eu quero dar toda a liberdade para o Senhor, para o Teu Espírito Santo agir em mim, de dentro para fora, na minha mente, nas minhas emoções. Espírito Santo, em nome de Jesus, guia-me na direção certa. Ajuda-me a refletir a Tua presença. O Teu fruto em mim seja perceptível. Que quem estiver ao meu redor, que todos aqueles à minha volta possam colher desse fruto do Senhor em mim. Senhor, eu não quero viver uma vida de uma boa personalidade, uma personalidade estável. Não, Senhor, eu quero mais, eu quero ter relacionamento contigo. Nós queremos, Senhor, aprendermos mais a Tua palavra, desse manual de instrução que temos nas nossas mãos. Revela-nos, Senhor, o que está nas entrelinhas da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, durante esses dias, sobre as características do fruto do Teu Espírito, desse resultado que é relacionar-se contigo, desse resultado que é ser Tua filha. Senhor, nós não queremos viver, Pai, sem ter, sem ser do Senhor. Não queremos viver, Senhor, de uma forma a expressar, de uma forma externa, de conhecimento, sem estar intrínseco, sem estar dentro de nós. Pai, nós não queremos viver de ouvir falar do Senhor, nós queremos viver com o Senhor, relacionar-nos com o Senhor, sermos filhas segurando nas mãos direitas do Senhor, e o Senhor nos guiando, nos amadurecendo, nos dando, Senhor, crescimento. Não só para nós mesmas, não de uma forma egoísta e singular, mas que possamos ser bênção, porque possamos ser canal de bênção da parte do Senhor para todos à nossa volta. Amém. Senhor, eu te agradeço por esse novo tempo, esse novo mês, por esse novo ciclo que se inicia. E durante esses estudos, Senhor, nos revela, fala, Espírito Santo, a cada uma de nós, revela às tuas filhas o teu querer, teu efetuar, que possamos agregar na vida umas das outras. Senhor, estamos aqui reunidas e unidas nesse propósito, de conhecermos, de viver o que a Tua palavra diz, que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós queremos te conhecer, Senhor, revela-nos a nós. Nos revela, Senhor, o que está nas entrelinhas da Tua Escritura. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa semana, por esse mês que inicia. Senhor, o ano não acabou. O Senhor pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, do que nós sonhamos. O Senhor pode fazer muito mais, porque o Senhor tem o domínio, o poder e a autoridade nas tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Te louvamos, Pai, e te agradecemos por esse tempo juntas aqui. E para as que vão ver, Senhor, depois, Senhor, seja com elas também. Revela a tua palavra às tuas filhas. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 E amém. Meninas, Glória a Deus. grande beijo. Nos encontraremos amanhã às 8 horas. E vamos orando. Senhor, nos revele a tua palavra, nos revele. Fala-nos o que precisamos aprender para esse dia, para esse tempo, para poder sermos bênção na vida de todos à nossa volta. Amém? Amém. Amém. Glória a Beijo, Deus. meninas. Tchau, tchau. Bruna, Oi. tem como você colocar as perguntas no grupo, por favor? Sim, vou colocar lá na comunidade, ainda mais completa, porque eu esqueci, faltou, eram umas 3 perguntas, eu falei 2 só, vou colocar lá completinha, tá bom? Tá, Beijo, ok. meninas. Obrigada. Nada.